Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse vídeo aqui é pra gente poder imaginar alguns autores que não costumam trabalhar com histórias de super-heróis se aventurando nesse meio. E a ideia aqui também é tentar salvar, aí, entre aspas, a Marvel e a DC Comics da péssima qualidade de histórias que atualmente vem saindo por ambas as editoras. Obviamente, existem alguns títulos aí que estão realmente bem legais, mas a gente sabe que isto é exceção. E atualmente, as comics americanas, elas vêm perdendo cada vez mais mercado, vêm vendendo menos, enquanto os mangás, eles estão em alta não só lá nos Estados Unidos, como no Brasil e mundo afora. Então eu fiz uma listinha aqui de alguns autores que eu acho que poderiam apresentar projetos interessantes com relação a personagens Marvel e DC Comics. Eu tentei alinhar, esses autores com projetos que eles já trabalharam de forma similar, né? Eu já vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Tem autores europeus, aqueles caras que escrevem publicações mais indies, mais cults, né? Que eu acabei não listando. Eu até acho que eles têm competência sim para se ajustarem ali e escreverem histórias de super-heróis. Mas como eles não costumam trabalhar, né, com esse universo de superpoderes, acabei não colocando eles na lista. Vou dar um exemplo, Chaboté, né? Ele já escreveu aí diversos trabalhos que tem uma pegada mais realista, não é mesmo? Claro que você tem, por exemplo, o Moby Dick, que é uma adaptação literária, mas também não é algo que foge muito ali da realidade. Nós temos uma baleia, provavelmente uma cachalote, que inspirou, né, o autor do livro, que acaba atacando o navio, e aí tem todo o lance do capitão com a sua obstinação em caçar essa baleia e tudo mais. Então eu peguei alguns autores de mangás e também quadrinistas europeus, principalmente aqueles que trabalham em publicações Bonelli, né, os quadrinhos italianos, para elaborar essa minha listinha aqui. Vamos iniciar, galera, por Akira Toriyama, que é o autor de Dr. Slump e da sua obra mais famosa, que é um espetáculo, que é Dragon Ball, né? Se você não gosta, boa pessoa você não é. Tô brincando aí, galera. Obviamente o Akira Toriyama, pelo menos até onde eu sei, não vem produzindo nada novo, mas aqui a gente tá quase que no what if, a gente está imaginando, né? E eu escolhi como personagem para o Akira Toriyama trabalhar o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Eu acho que o Akira Toriyama, ele conseguiria colocar boas doses de humor, criar aventuras realmente bem legais aí com o Peter Parker. O que vocês acham? Tem algum outro personagem que vocês imaginam o Akira Toriyama escrevendo dentro das editoras Marvel e DC Comics? Coloque aí nos comentários. Eu também coloquei aqui o Tiziano Sclavi, que é o criador do Dylan Dog, que é basicamente um quadrinho de investigação sobrenatural. Eu selecionei aqui com o Tiziano Sclavi escrevendo John Constantine da DC Comics. Olha que bacana, né? Tem ali uma pegada bem semelhante às histórias do John Constantine Hellblazer. Então eu acho que seria um personagem que se encaixaria como uma luva nos roteiros do Tiziano Sclavi. Eu também coloquei aqui, galera, mais autores de mangás, que é o Tsumi Oba e o Takeshi Obata, autores da obra Death Note, que eu adoro, acho muito foda, e eu vejo basicamente essa dupla, né, escrevendo tanto Batman como Demolidor. Vocês imaginem uma história mais investigativa ali com o Homem-Morcego, ou uma história envolvendo questões dos tribunais ali nos Estados Unidos com o Matt Murdock. Eles conseguem criar histórias bem inteligentes, né, e eu acho que eles realmente conseguiriam trazer um ar mais inovador aí para as publicações do Batman e do Demolidor. Também coloquei o Giancarlo Berardi, que é o criador da Julia, as aventuras de uma criminóloga, além de Ken Parker e outros materiais que ele já escreveu para Bonelli. Eu imaginei também
o Giancarlo Berardi escrevendo as histórias do Demolidor e do Batman. Quem lê as histórias da Júlia sabe que tem uma pegada mais realista de investigação criminal e eu acho que se encaixaria muito bem com ambos os personagens e com o Demolidor com a parte ali mais jurídica. Então eu acho que o Giancarlo Berardi também mandaria muito nas histórias do Homem-Morcego, do Homem Sem Medo. Outro mangaka que eu coloquei na minha lista é o Naoki Urasawa, o autor de 20th Century Boys e também de Monster, que eu considero um dos melhores mangás já feitos, além de Pluto, entre outras obras. Eu selecionei o personagem em questão da DC Comics, que é um dos maiores investigadores da DC, e para não ficar repetindo aí com Batman e Demolidor, eu acho que o Naoki Urasawa conseguiria trabalhar melhor, né, com um personagem B. A liberdade criativa dele seria muito maior para construir histórias aí envolvendo o Questão. Mais um europeu aqui que eu selecionei, que é o Jodorowsky, o autor de Incal, de Borgias, Casta dos Metabarões, entre outros trabalhos. Eu imagino ele escrevendo o Doutor Estranho da Marvel Comics. Para quem não sabe, o Jodorowsky, ele gosta de escrever histórias místicas, né, com uma pegada até de tarô. Basta você ler em Cal que você vai entender, sem falar nas questões de ficção científica, ele manda muito bem também por esse lado. E eu imagino que o Doutor Estranho, por ele, teria histórias realmente de explodir a cabeça. Só que o Jodorowsky, ele já está bem velhinho, né? Não produz mais como antes, mas seria bem interessante a gente pelo menos imaginar essa situação. Outro quadrinista europeu é o Alfredo Castelli, o criador do Marte Mistério, o Detetive do Impossível, que é um quadrinho italiano Bonelli. Ele escreve histórias brilhantes com um arcabouço cultural muito rico e eu selecionei aqui o Quarteto Fantástico. Exatamente! Você teria aventuras aí do Quarteto Fantástico pelos mais diversos universos e eu acho que o Alfredo Castelli tem a imaginação, a criatividade necessária para colocar o grupo aí nas mais diversas aventuras e situações. É um artista que eu gosto bastante e eu acho que ele poderia dar novos ares aí para a publicação do Quarteto Fantástico. Mais um quadrinista italiano, Mauro Bozelli, ele que já escreveu as mais diversas publicações Bonelli e que mais recentemente estava escrevendo Tex Willer, as aventuras de Tex quando jovem, e ele mandou bem demais, não só nas aventuras do jovem Tex, mas também na série principal do personagem. E eu imaginei ele escrevendo Justiceiro e Arqueiro Verde. Eu acho que ele conseguiria colocar bastante criatividade nas histórias desses dois personagens. Eiichiro Oda, o criador de One Piece. Considerando toda a diversidade, a variedade, a grandeza do universo que ele criou em One Piece, eu imaginei ele trabalhando com a série dos Lanternas Verdes. Vocês imaginem ele trabalhando com as mais diversas raças alienígenas, personagens que portam o anel do Lanterna Verde, sem falar dos outros lanternas, os amarelos, os vermelhos e tudo mais. Eu acho que seria realmente muito rico ter um nome como Eiichiro Oda, né, escrevendo a série dos Lanternas Verdes. Outro mangaka na minha listinha é o Oni, o criador de One Punch Man, que é uma série que eu adoro, divertida, que brinca com os clichês e que trabalha com um personagem bem poderoso. E aí me veio à mente que o Oni poderia escrever tanto um personagem Marvel como um personagem DC, o Incrível Hulk e o Superman. Vocês imaginem a dupla de One Punch Man fazendo aquelas cenas épicas, aqueles confrontos onde tudo se destrói, combates realmente insanos. Eu adoraria ver o Oni trabalhando tanto com o Superman como também com o Incrível Hulk. Mais um mangaka provando aqui, né, que os mangás realmente estão em alta e eu adoro esse artista que é o Takehiko Inui. O cara manda bem demais, tanto em roteiro como em arte, criador de Vagabond, Slandunk e Real. Eu imaginei ele escrevendo exatamente por aquela pegada de Vagabond no estilo samurai, ele trabalhando, por exemplo, com Wolverine. Porra, acho que seria muito foda. Punho de Ferro, Shang-Chi, olha como tem opções aí pro Takehiko Inui trabalhar aí com esses personagens Marvel. Eu acho que seria realmente do caralho. Makoto Yukimura, mangaka que escreveu Planet e que vem escrevendo Vinland Saga, um dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Quem que vocês imaginam o Makoto escrevendo?
Thor, o deus do trovão, essa pegada nórdica que ele mostra justamente em Vinland Saga. Eu acho que cairia também como uma luva aí para o Makoto Yukimura. Eu acho que seria foda demais ele trabalhando com o deus do trovão. Agora um autor polêmico na verdade para os mimizentos. Eu estou falando do italiano Milo Manara. Meus amigos, eu imaginei ele escrevendo e desenhando as histórias da Mulher-Aranha, com o lance dos feromônios, onde ela pode conquistar, né, até mesmo o seu adversário. Vocês imaginem uma obra toda sensual, erótica, envolvendo a Mulher-Aranha. Eu acho que seria diferente e realmente muito bacana. Obviamente, um quadrinho mais voltado para o público adulto. Hiromu Arakawa, a criadora de Fullmetal Alchemist. Na verdade, ela poderia escrever vários personagens, mas aqui eu imaginei ela escrevendo o Pantera Negra. Eu acho que ela conseguiria trabalhar muito bem com o T'Challa. E é uma autora que realmente tem um traço bonito, tem um roteiro que realmente prende a atenção do leitor. Eu imagino ela aí trabalhando com o Pantera. Pat Mills, quadrinista britânico que, se eu não me engano, já fez alguns trabalhos para Marvel e para DC Comics, mas não é um cara que assumiu um título regularmente, pelo menos não me lembro disso. De qualquer forma, eu imagino o Pat Mills, que trabalha para a editora 2000 AD e já criou personagens icônicos, entre eles o Slaine, o Deus Guerreiro, né, que é aquele bárbaro celta, escrevendo as histórias do Homem de Ferro. Mas, Fernando, o que tem a ver Slaine, bárbaro celta com o Homem de Ferro? Não, meus amigos. O Pat Mills, ele manja também de personagens robóticos de ficção científica. Vide a série ABC Warriors. Ele realmente consegue escrever dentro de um contexto mais tecnológico. E eu fiquei curioso como ele trabalharia aí com o Homem de Ferro, colocando aquelas pitadas de humor que a gente encontra dentro das histórias do Slaine, dentro das aventuras do Tony Stark. Para finalizar minha listinha, Horikoshi, o autor de My Hero Academia. Eu imaginei ele trabalhando tanto com a Liga da Justiça, com os Vingadores e até mesmo com os X-Men. Como ele costuma trabalhar com diversos personagens, né? Eu imagino que ele conseguiria criar sagas bem interessantes, trabalhando com os vilões antigos e criando vilões novos para todos esses grupos. O Eiichiro Oda eu também imagino, né? O de One Piece também trabalhando com a série da Liga, com os Vingadores e até mesmo com os X-Men. Bom, basicamente essa é a minha listinha de autores que poderiam salvar as publicações Marvel e DC Comics. Coloque aí nos comentários quais autores vocês gostariam de ver escrevendo e desenhando quais personagens. Eu realmente acho que seria muito interessante a Marvel e a DC buscar novos ares, novos autores aí, inclusive de mangás, né, que como eu já mencionei, vem bastante em alta, para tentar aí alavancar, né, as publicações Marvel e DC Comics. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!